uma grande alegria que esta oportunidade me proporciona de me comunicar com os irmãos, entregando uma mensagem da Palavra de Deus. Vamos então ler no Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 19 a 22. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: "Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." Depois soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo." Irmãos e irmãs, os acontecimentos registrados neste texto aconteceram no dia da ressurreição de Jesus, à tardezinha. Eles estavam com as portas trancadas, com medo dos líderes dos judeus. Começou aqui uma quarentena, desde a ressurreição de Jesus até a sua ascensão, 40 dias. Qual o objetivo de Jesus aparecer aos seus discípulos durante 40 dias depois da sua ressurreição? Lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Lucas disse que Jesus se apresentou vivo aos discípulos depois da sua morte e ressurreição, com provas incontestáveis durante 40 dias, conversando com eles a respeito do reino de Deus. Portanto, percebemos que o objetivo desta quarentena foram as instruções do reino de Deus dadas por Jesus aos seus discípulos. E como eles precisavam destas instruções? Como nós precisamos? O reino de Deus foi o tema central do ensino de Jesus nos evangelhos. Cerca de 200 vezes os evangelhos referem-se ao reino de Deus, ao reino dos céus, ao passo que a palavra igreja aparece apenas 2 vezes no evangelho de Mateus, nos capítulos 16 e 18. Olhando para o nosso texto, nós percebemos a situação que eles estavam vivendo. O texto diz que eles estavam com medo, estavam com as portas trancadas, com medo dos líderes dos judeus. E tinham toda a razão, porque se os líderes fizeram o que fizeram com o mestre, o que eles poderiam fazer com os discípulos? O Evangelho de Lucas registra que quando Jesus estava sendo levado para a cruz, as mulheres de Jerusalém pranteavam. Jesus dirigiu-se a elas dizendo: "Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês e pelos seus filhos, porque se isso é feito no lenho verde, o que será feito no lenho seco?" Jesus mesmo previu perseguições quando ele enviou os seus discípulos em missão, mas ele disse: "Não temam aqueles que matam o corpo e não podem fazer mais nada. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma." Isto é, temer a Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não o medo patológico, mas a consciência de Deus, quem Deus é. A reverência em relação a Deus é o princípio da sabedoria. Quando temos consciência que Deus é soberano, nós podemos vencer o medo em toda e qualquer situação. Nessa quarentena que estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, países do mundo inteiro, o medo tem sido uma constante, o temor.
Mas quando sabemos quem é Deus, o que é o seu reino, nós ficamos seguros. O Salmo 125 afirma: o que confia no Senhor é como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Mas além do medo, a cruz projetava sombra sobre eles naquela reunião, deixando-os frustrados. Como sabemos disso? Em Marcos capítulo 9, Jesus advertiu seus discípulos de que ele seria morto. Quando estavam em casa, em Cafarnaum, Jesus perguntou aos discípulos o que eles discutiam enquanto caminhavam. E eles ficaram quietos, porque no caminho eles tinham discutido e acaloradamente qual dentre eles era o maior. Observe a expectativa de poder, de mando, de domínio. Mas no capítulo 10 de Marcos, a situação é mais séria, porque eles já estavam a caminho de Jerusalém, e Jesus disse de uma maneira mais enfática que ele seria preso, seria escarnecido, julgado, condenado, morto, e que ressuscitaria ao terceiro dia. Então, a seguir, Tiago e João fizeram a Jesus o pedido para que no reino dele, de Jesus, um se assentasse à sua direita e outro à sua esquerda. Os 10 discípulos insurgiram-se contra Tiago e João. Percebe-se uma disputa de poder, uma expectativa de um reino em que eles, como amigos do rei, receberiam benefícios, gozariam de mercês. Essas expectativas desajustadas com a natureza do reino de Deus geraram frustração e geram sempre. Sempre que a nossa expectativa não está em harmonia com a vontade de Deus, que é santa, perfeita e agradável, ficamos frustrados. Portanto, é a instrução sobre o reino que nos livra das nossas frustrações. Mas além de frustrados, eles estavam também tristes e estavam também sem esperança. Como sabemos disso? Jesus, no mesmo dia, aproximou-se de 2 discípulos que iam para o caminho de Emaús. Lucas 24. Jesus perguntou para eles qual era o assunto, o que eles estavam discutindo. E eles pararam entristecidos. Eles estavam tristes. A cruz projetando a sua sombra. E eles disseram: você é peregrina em Jerusalém, não sabe as coisas que têm acontecido lá? Quais? Perguntou Jesus. As que se referem a Jesus, o Nazareno, varão profeta, aprovado em suas palavras, em suas obras, mas as nossas autoridades prenderam, julgaram e mataram. E nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas já é o terceiro dia. Quando eles disseram esperávamos, significa que não esperavam mais. Tinham perdido a esperança, o sonho acabou, estavam frustrados, sem esperança, tristes. Mas Jesus prosseguiu a caminhada. E na caminhada explicou para eles o que constava a respeito dele, Cristo, da sua morte, da sua ressurreição em todas as Escrituras. E quando Jesus se separou deles, eles começaram a conversar. Porventura, não ardia o nosso coração quando no caminho ele nos falava e nos expunha as Escrituras? Então, nesta oportunidade, as instruções do reino de Deus, da natureza do reino, da natureza de rei, de senhor que Jesus é, tirou toda a tristeza e reavivou, restaurou
a esperança no coração daqueles discípulos. Pois bem, eu disse que a cruz estava projetando a sua sombra naquela reunião de discípulos, mas houve uma transformação pela realidade da ressurreição, porque Jesus colocou-se no meio deles e diz que a paz esteja com vocês. E ele disse isso 2 vezes. E os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Então a presença do Cristo vivo, a realidade da ressurreição traz alegria. Traz alegria. Talvez os discípulos tenham se lembrado do que Jesus disse antes da sua morte, está registrado em João capítulo 16. O mundo vai se alegrar, vai fazer festas, mas vocês vão estar tristes. Mas a tristeza de vocês se transformará em alegria, e essa alegria ninguém pode tirar. Isso agora está sendo uma realidade naquela fase difícil de reclusão, numa casa com as portas trancadas. A presença do Cristo vivo e ressurreto restaurou a alegria no coração deles. Mas além da alegria, a paz. Ele disse 2 vezes, a paz esteja com vocês. É provável que eles tenham se lembrado das palavras de Jesus antes da sua morte. Eu deixo a paz com vocês, eu dou a paz, eu não a dou como o mundo a dá. Portanto, não fiquem perturbados. A paz é restaurada no coração deles. Por quê? Porque Jesus é o Rei justo. E o efeito da justiça é a paz. Na carta aos Romanos, capítulo 14, Paulo ensina que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É isso que a presença do Cristo vivo está trazendo naquele encontro. É isso que acontece quando enfrentamos situações difíceis como as que estamos enfrentando agora. A presença de Jesus restaura a paz, porque a cruz nos reconcilia com o Pai, nos reconcilia com nós mesmos, nos reconcilia com as pessoas, nos reconcilia com o universo de Deus. E a paz é um resultado da justiça do reino de Deus. Mas além de restaurar a alegria e a paz, a presença do Cristo vivo traz um propósito para a vida dos discípulos naquela situação de reclusão. Jesus disse para ele, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Jesus já tinha comissionado os discípulos durante o seu ministério enquanto estava com eles. Mas a consciência da missão traz propósito para as nossas vidas. E foi o que aconteceu. Mas além de missão e o propósito, o sentido que isso traz para as nossas vidas, a presença do Cristo vivo trouxe também o poder para cumprir essa missão. Ele soprou para eles e disse, recebam o Espírito Santo. O que aconteceu nesta casa com as portas trancadas foi a restauração da alegria, a restauração da esperança, a restauração da paz. Mas coisas melhores estavam por vir. O tempo das aparições de Jesus durou 40 dias. E quando Lucas, ao registrar que Jesus durante 40 dias conversou com os discípulos sobre o reino de Deus, ele diz que Jesus deixou também esta ordem: eu vou enviar sobre vocês a promessa do Pai. Permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Porque João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Os discípulos, ao ouvirem isso, ficaram empolgados e perguntaram a Jesus, porventura, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel?
Jesus estava dando instruções durante 40 dias sobre o reino de Deus e eles estavam pensando no reino de Israel. É como se perguntássemos hoje: Senhor, o Senhor vai restaurar o reino da igreja? Vamos reinar no mundo? Jesus responde com toda a paciência de um mestre incomparável. Não compete a vocês saber as épocas e as estações que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. O que vai acontecer é muito melhor do que aconteceu no Antigo Testamento. As promessas de Deus e os propósitos de Deus não se restringem a uma nação. O Evangelho é universal. Então os discípulos, depois de terem assistido à ascensão de Jesus, foram para Jerusalém e subiram ao cenáculo, talvez na casa de João Marcos, onde os apóstolos estavam reunidos, e com eles outros discípulos, e dentre eles Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. Coisa extraordinária. João 7 nos informa que os irmãos de Jesus não criam nele. Percebemos agora que depois da ressurreição e depois da quarentena, os irmãos de Jesus creram nele e estavam ali. E o texto diz: e perseveravam unânimes em oração, porque a ordem era permanecer até que fossem revestidos com o poder do alto, até o dia de Pentecoste. No dia de Pentecoste a promessa se cumpriu, e todos que estavam ali, os apóstolos, discípulos, cerca de 120 irmãos, receberam o dom do Espírito e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Com o poder do Espírito nasce a igreja. E agora as portas todas se abrem. Portas onde mantém as pessoas presas, como aconteceu com a aparição de Jesus no primeiro dia da ressurreição, ou no dia da ressurreição. Portas do cenáculo, onde eles ficaram reunidos durante 10 dias. E depois da pregação de Pedro, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas e foram agregadas à igreja. E Atos 2,46 diz que todos permaneciam unânimes, partiam pão de casa em casa, permaneciam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Atos 5,42 diz que eles não deixavam de falar de Jesus no templo e também de casa em casa. Atos 20, Paulo diz que ele ensinou tudo o que era proveitoso para os cristãos de Éfeso, publicamente, na escola de Tirano e também de casa em casa. A oração tem um sentido muito grande, a igreja reunir-se para orar, não apenas para interceder pelas pessoas que estão sofrendo com a situação que estamos vivendo hoje, há muitas pessoas sofrendo, não apenas para interceder pelas autoridades para que Deus dê sabedoria, inteligência, competência e habilidade para tomar as medidas necessárias e certas nessa situação, mas também uma oportunidade de renovação espiritual para que, cheios do Espírito Santo, os nossos templos se abram e não fiquemos restritos aos nossos templos, as nossas casas se abram para que o Evangelho possa alcançar a nossa cidade, o nosso país e participando nós dessa missão mundial de levar o Evangelho a todas as nações. Meus prezados irmãos, prezadas irmãs, esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos abençoe. Amém.